Desde o início dos tempos, o ser humano busca compreender os mistérios do futuro. O que nos aguarda, além do horizonte do presente? A Bíblia Sagrada, em seu último e mais enigmático livro, o Apocalipse, revela visões que atravessaram milênios e continuam a ecoar em nossos dias com uma força avassaladora. O Apocalipse não é apenas um livro de destruição, como muitos pensam. É uma revelação divina, concedida ao apóstolo João durante seu exílio na ilha de Patmos. Uma mensagem de esperança para os fiéis, mas também um alerta solene sobre os eventos que precederão a instauração do Reino de Deus. Hoje, mergulharemos nas profundezas deste texto sagrado para desvendar as 10 profecias mais aterrorizantes do Apocalipse. Visões que desafiam nossa compreensão, que estremecem a alma e que nos convidam a refletir sobre nossa própria existência e destino eterno. Você já se perguntou o que realmente acontecerá nos últimos dias? Já sentiu aquele arrepio ao ler sobre os selos, as trombetas e as taças da ira divina? Prepare seu coração. O que você está prestes a ouvir não são histórias de ficção ou interpretações superficiais. São revelações divinas, transmitidas através de símbolos e visões, que nos mostram o plano soberano de Deus para a conclusão da história humana. E lembre-se, mesmo nas mais terríveis profecias, há uma mensagem de esperança para aqueles que permanecem fiéis. Pois o mesmo livro que revela o julgamento também promete um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais morte, nem dor, nem lágrimas. Primeiro, os 4 cavaleiros do Apocalipse, Apocalipse 6, 1 a 8. Quando o Cordeiro abriu os 4 primeiros selos, João testemunhou uma das visões mais impactantes e aterrorizantes de toda a Escritura. Os 4 cavaleiros do Apocalipse. Estas figuras misteriosas cavalgam através da história humana, trazendo consigo calamidades que afetam todas as nações. O primeiro cavaleiro surge montado em um cavalo branco, com um arco na mão e uma coroa sobre sua cabeça. Muitos o interpretam como o espírito de conquista, a falsa paz, ou mesmo o surgimento de falsos messias que enganam multidões. E saiu vencendo e para vencer, diz a Escritura. Você já percebeu como em nossos dias surgem constantemente novas doutrinas, novos cristos, novas espiritualidades que prometem paz e segurança, mas afastam as pessoas do verdadeiro Deus? O segundo cavaleiro monta um cavalo vermelho como sangue. A ele foi dado poder para tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Este é o espírito da guerra, do derramamento de sangue, dos conflitos que dilaceram nações e famílias. O terceiro cavaleiro surge sobre um cavalo preto, segurando uma balança. Sua chegada anuncia fome e escassez. Uma medida de trigo por 1 denário e 3 medidas de cevada por 1 denário. 1 denário era o salário de um dia inteiro de trabalho na época, apenas para comprar o alimento básico para uma pessoa. Por fim, surge o 4º e mais terrível cavaleiro, montado em um cavalo amarelo ou esverdeado como um cadáver. Seu nome é Morte, e o Hades o segue. A ele foi dado poder sobre a 4ª parte da terra, para matar com a espada, com a fome, com a peste e com as feras da terra. Estes 4 cavaleiros não são apenas figuras do passado ou do futuro distante. Eles representam forças que operam continuamente na história humana, intensificando-se à medida que nos aproximamos do fim. Segunda, as 7 trombetas e suas catástrofes. Apocalipse 8 a 9. Quando o 7º selo foi aberto,
Houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Um silêncio carregado de expectativa e temor pelo que estava por vir. E então, 7 anjos receberam 7 trombetas, instrumentos que anunciariam calamidades ainda mais devastadoras sobre a terra. A primeira trombeta soou e houve saraiva e fogo misturado com sangue, que foram lançados na terra, e foi queimada a terça parte da terra, e a terça parte das árvores, e toda a erva verde. Imagine o terror: uma chuva de granizo e fogo, misturada com sangue, destruindo 1/3 de toda a vegetação do planeta. A segunda trombeta trouxe uma visão ainda mais aterradora, como que um grande monte ardendo em fogo foi lançado no mar e tornou-se em sangue a terça parte do mar. 1/3 de todas as criaturas marinhas morreu, e 1/3 dos navios foi destruído. Com o soar da terceira trombeta, caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. Esta estrela, chamada Absinto, tornou amargas as águas, causando a morte de muitos homens. A quarta trombeta afetou os corpos celestes. Foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse. Dia e noite perderam 1/3 de sua luz. Mas as 4 primeiras trombetas eram apenas o começo. João ouviu uma águia voando pelo meio do céu, clamando: "Ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa dos outros toques de trombeta dos 3 anjos que ainda vão tocar." A quinta trombeta liberou criaturas demoníacas do abismo, descritas como gafanhotos com aparência de cavalos preparados para a guerra. Estas criaturas atormentaram os homens por 5 meses, com dores tão intensas que os homens buscarão a morte e não a acharão. Desejarão morrer, e a morte fugirá deles. A sexta trombeta liberou 4 anjos que estavam presos junto ao rio Eufrates, que comandaram um exército de 200 milhões de cavaleiros. Destes cavalos saíam fogo, fumaça e enxofre, matando 1/3 da humanidade. As 7 trombetas nos mostram um mundo em colapso ambiental, social e espiritual. São um chamado ao arrependimento antes que seja tarde demais. 3. A marca da besta. Apocalipse 13, 16 a 18. Entre todas as profecias do Apocalipse, talvez nenhuma tenha capturado tanto a imaginação popular quanto a da marca da besta. Esta profecia descreve um sistema global de controle econômico e religioso sem precedentes na história humana. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. A marca da besta representa a submissão total a um sistema anticristão. Não é apenas um símbolo físico, mas uma declaração de lealdade espiritual. Receber a marca na testa simboliza a aceitação mental da ideologia da besta, enquanto a marca na mão representa a participação ativa em seu sistema. O texto continua com uma das passagens mais enigmáticas da Bíblia. Aqui, a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. O que torna esta profecia particularmente aterrorizante para nossos dias é que pela primeira vez na história, temos a tecnologia para implementar um sistema global de identificação e controle econômico. Microchips implantáveis, reconhecimento facial, moedas digitais controladas por governos, sistemas de crédito social. A infraestrutura para um sistema como descrito no Apocalipse já existe ou está em desenvolvimento.
Imagine um mundo onde você não pode comprar alimentos, medicamentos ou qualquer necessidade básica, sem submeter-se a um sistema que exige sua lealdade total, onde dissidentes são completamente excluídos da sociedade, incapazes de participar da economia. Esta profecia nos desafia a considerar a que preço estamos dispostos a comprar conforto e aceitação social. Até que ponto comprometeremos nossas convicções para evitar perseguição ou exclusão? Quarto, as 7 taças da ira de Deus. Apocalipse 16, 1-21. Se os selos e as trombetas foram avisos, as 7 taças representam o derramamento final e completo da ira divina sobre um mundo que persistentemente rejeitou o arrependimento. João ouviu uma grande voz do templo, dizendo aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. A primeira taça trouxe uma chaga maligna e perniciosa sobre os homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Uma doença devastadora, talvez uma pandemia global sem precedentes, afetando especificamente aqueles que se aliaram ao sistema anticristão. A segunda taça foi derramada sobre o mar e tornou-se em sangue como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. Diferente da segunda trombeta que afetou 1/3 do mar, esta praga transforma todos os oceanos em sangue coagulado, eliminando toda a vida marinha. A terceira taça atingiu os rios e fontes de águas e se tornaram em sangue. O anjo das águas declarou a justiça deste julgamento. Justo és tu, porquanto derramaram o sangue dos santos e dos profetas. Também tu lhes deste sangue a beber, porque disto são merecedores. A quarta taça foi derramada sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. Um calor escaldante, talvez relacionado à destruição da camada de ozônio, mudanças climáticas extremas ou outro fenômeno que intensifica a radiação solar a níveis letais. O mais chocante é a resposta da humanidade a estes flagelos. E os homens blasfemaram o nome de Deus e não se arrependeram para lhe darem glória. A quinta taça foi derramada sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e os homens mordiam as suas línguas de dor. O centro do poder anticristão é atingido diretamente, mergulhando seu domínio em trevas físicas e espirituais. A sexta taça secou o grande rio Eufrates, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Esta visão é seguida pela reunião dos exércitos do mundo em Armagedon, preparando-se para a batalha final contra Deus. Finalmente, a sétima taça foi derramada no ar, provocando vozes e trovões e relâmpagos e um grande terremoto, como nunca houve desde que há homens sobre a terra. As cidades das nações caíram, ilhas e montanhas desapareceram, e uma saraiva de pedras pesando cerca de 1 talento, aproximadamente 34 quilos, caiu sobre os homens. As 7 taças da ira nos mostram que a paciência de Deus tem limites. Após repetidos avisos e oportunidades de arrependimento, chega um momento em que o julgamento é inevitável e completo. 5. A queda da Babilônia. Apocalipse 18, 1-24. Caiu a grande Babilônia. Este anúncio ressoa através do Apocalipse como um refrão solene. Babilônia, a grande cidade, representa o sistema mundial corrupto em toda a sua glória e decadência, político, econômico, religioso e cultural. João viu um anjo poderoso, cuja glória iluminou a terra, proclamando: Caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e covil de todo espírito imundo, e esconderijo de toda ave imunda e aborrecível.
A cidade que uma vez foi o orgulho da civilização humana torna-se um lugar desolado, habitado apenas por forças demoníacas. O que torna esta profecia particularmente aterrorizante é a rapidez com que ocorre esta queda. Por isso, num só dia virão as suas pragas, a morte, o pranto e a fome, e será queimada no fogo, porque forte é o Senhor Deus que a julga. Num único dia, talvez até numa única hora, o sistema que parecia invencível desmorona completamente. Pense nas instituições que consideramos permanentes: mercados financeiros globais, impérios corporativos, alianças políticas, estruturas religiosas poderosas. O capítulo 18 do Apocalipse descreve o lamento daqueles que se beneficiaram do sistema babilônico. Os reis da terra, que se prostituíram com ela e viveram em delícias, choram e lamentam ao ver a fumaça do seu incêndio. Os mercadores que se enriqueceram com a abundância de suas delícias ficam de longe por medo do seu tormento. A lista de mercadorias comercializadas pela Babilônia é reveladora: ouro, prata, pedras preciosas, pérolas, linho fino, púrpura, seda, escarlata e corpos e almas de homens. O sistema babilônico comercializa não apenas bens materiais, mas a própria humanidade, reduzindo pessoas a mercadorias. A voz do céu oferece um conselho urgente: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Há um chamado para a separação espiritual, para viver no mundo sem ser do mundo. A queda da Babilônia nos lembra que todos os impérios humanos são temporários. Civilizações que pareciam eternas são hoje apenas ruínas e lembranças. Sexta, a Batalha do Armagedon. Apocalipse 16, 16, 19, 11 a 21. No Vale de Megido, uma antiga planície em Israel que testemunhou inúmeras batalhas ao longo da história, ocorrerá o confronto final entre as forças do bem e do mal. Este é o Armagedon, o campo de batalha onde os exércitos do mundo se reunirão para guerrear contra Deus Todo-Poderoso. João viu 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, que saíam da boca do dragão, da besta e do falso profeta. São espíritos de demônios que fazem sinais e vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Imagine o cenário: líderes mundiais influenciados por forças demoníacas, mobilizando seus exércitos para uma guerra final contra Deus. Tecnologias militares avançadas, estratégias sofisticadas, talvez até armas espaciais. Todo o poderio bélico humano reunido em um ato final de rebelião cósmica. Mas então, o céu se abre e aparece um cavaleiro em um cavalo branco. Seus olhos são como chama de fogo. Em sua cabeça há muitas coroas, e seu nome é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Este é Cristo retornando em glória, não mais como o cordeiro sacrificial, mas como o leão conquistador. De sua boca saía uma espada afiada para ferir com ela as nações. Não há necessidade de armas convencionais. A palavra que criou o universo é suficiente para derrotar todos os exércitos do mundo. O resultado da batalha é rápido e decisivo. A besta é capturada, junto com o falso profeta, e ambos são lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Os exércitos reunidos são mortos pela espada que sai da boca do cavaleiro. Esta não é uma batalha equilibrada. É o julgamento final sobre aqueles que escolheram se opor a Deus. Como escreveu C.S. Lewis, quando o autor entra na peça, a peça acabou. A intervenção direta de Deus na história humana marca o fim da era presente
e o início de algo completamente novo. O Armagedon representa a culminação de toda a história humana. O momento em que todas as forças que se opõem a Deus são finalmente derrotadas. É o fim de todos os impérios humanos e o estabelecimento definitivo do reino de Deus. 7. O abismo e a libertação de Satanás. Apocalipse 20, 1 a 10. Após a derrota da besta e do falso profeta, João viu um anjo descer do céu, com a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Este anjo prendeu Satanás, o dragão antigo, por 1000 anos, lançando-o no abismo, que foi fechado e selado sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que os 1000 anos se completassem. Este período de 1000 anos, conhecido como o milênio, representa um tempo de paz e restauração, quando Cristo reina com seus santos ressuscitados. A influência maligna de Satanás é completamente removida da terra, permitindo que a humanidade experimente um governo verdadeiramente justo. Mas o que torna esta profecia particularmente aterrorizante é o que acontece depois. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra. Mesmo após 1000 anos de governo perfeito de Cristo, quando Satanás é libertado, ele ainda encontra corações dispostos a segui-lo. Ele reúne um exército cujo número é como a areia do mar, para cercar o arraial dos santos e a cidade amada, a Nova Jerusalém, onde os fiéis habitam com Deus. Esta revelação é profundamente perturbadora porque demonstra a persistência do mal no coração humano. Mesmo em condições ideais, mesmo após testemunhar o reino justo de Cristo por 1000 anos, muitos ainda escolhem a rebelião quando têm a oportunidade. O resultado desta rebelião final é rápido e definitivo. Desceu fogo do céu e os consumiu. Satanás é lançado no lago de fogo e enxofre, onde a besta e o falso profeta já estão, e serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Esta é a derrota final e irreversível do mal. O instigador original da rebelião cósmica é finalmente removido para sempre, junto com todos aqueles que persistiram em segui-lo, apesar de todas as evidências da bondade e justiça de Deus. 8. O grande trono branco e o julgamento final. Apocalipse 20, 11 a 15. Após a derrota final de Satanás, João contemplou uma das visões mais solenes de todo o Apocalipse. Viu um grande trono branco e aquele que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Diante deste trono majestoso, todos os mortos, grandes e pequenos, são ressuscitados para enfrentar o julgamento final. Ninguém está isento, ninguém pode se esconder. Reis e servos, ricos e pobres, famosos e desconhecidos, todos comparecem perante o juiz do universo. E abriram-se os livros. Estes registros contêm cada ação, cada palavra, cada pensamento de cada pessoa que já viveu. Nada está oculto, nada é esquecido. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Imagine enfrentar um registro completo e perfeito de toda a sua vida, não apenas suas ações externas, mas também seus motivos mais íntimos, seus pensamentos secretos, suas oportunidades desperdiçadas. Mas há outro livro mencionado, e abriu-se outro livro, que é o da vida. Este livro contém os nomes daqueles que aceitaram a salvação oferecida por Cristo. Não é um registro de obras, mas de relacionamento. Aqueles que, pela fé, se tornaram filhos e filhas de Deus. O resultado do julgamento é determinado por este livro.
E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Este é o destino final daqueles que rejeitaram a graça de Deus, a segunda morte, separação eterna de Deus, a fonte de toda vida e bem. Esta profecia é aterrorizante porque revela que nossas escolhas nesta vida têm consequências eternas. Não há segunda chance após a morte, não há escapatória do julgamento divino. O grande trono branco representa a justiça perfeita de Deus. Não há favorecimento, não há corrupção, não há erros judiciais. Cada pessoa recebe exatamente o que suas escolhas merecem. 9. O lago de fogo eterno. Apocalipse 14, 9 a 11, 20, 10. Irubati Ondrieti. Entre todas as visões do Apocalipse, talvez nenhuma seja mais perturbadora que a do lago de fogo. Este é o destino final de Satanás, seus anjos, a besta, o falso profeta e todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida. João viu que o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Uma punição que não tem fim, um tormento que continua eternamente. Para aqueles que recebem a marca da besta, o anjo proclama: também beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem repouso, nem de dia, nem de noite. O Apocalipse também lista aqueles que terão sua parte no lago de fogo. Quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos que se prostituem, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Esta visão do castigo eterno tem sido uma das doutrinas mais contestadas e debatidas do cristianismo. Alguns argumentam que um Deus amoroso não puniria pessoas eternamente. Outros respondem que um Deus justo deve punir o mal e que a rejeição de um bem infinito, Deus, merece uma consequência infinita. O lago de fogo representa a separação final e completa de Deus, a fonte de toda a vida, amor e bem. É o estado de existência onde a presença sustentadora de Deus é removida, deixando apenas o vazio e o tormento da ausência divina. Esta profecia é aterrorizante, porque revela que nossas escolhas nesta vida têm consequências eternas. Não se trata apenas de decisões temporárias com efeitos temporários, mas de uma orientação fundamental da alma que determina seu destino eterno. 10. A besta do mar e a besta da terra. Apocalipse 13, 1 a 18. No capítulo 13 do Apocalipse, João descreve duas entidades terríveis que surgem para dominar o mundo nos últimos dias: a besta do mar e a besta da terra. Estas criaturas representam sistemas de poder político, religioso e econômico que se opõem a Deus e perseguem seu povo. A primeira besta surge do mar, com 7 cabeças, 10 chifres e 10 diademas. Era semelhante a um leopardo, com pés como os de urso e boca como a de leão. Esta descrição evoca as visões de Daniel sobre os impérios mundiais, sugerindo que esta besta representa um poder político global que combina características de impérios anteriores. O mais perturbador é que o dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande autoridade. O dragão, identificado em Apocalipse 12 como Satanás, transfere seu próprio poder para este sistema político. Não é apenas um governo humano corrupto,
mas uma entidade diretamente energizada por forças demoníacas. Uma das cabeças da besta parecia ferida de morte, mas a sua ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Este aparente milagre leva à adoração tanto do dragão quanto da besta. Quem é semelhante à besta? Quem pode batalhar contra ela? A besta foi dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Por 42 meses, de 3 anos e meio, este poder blasfema contra Deus, seu nome, seu tabernáculo e aqueles que habitam no céu, enquanto exerce autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. A segunda besta surge da terra, com 2 chifres como os de um cordeiro, mas falando como dragão. Esta aparência de cordeiro sugere uma imitação de Cristo, um sistema religioso que parece benigno e até cristão, mas cujas palavras revelam sua verdadeira natureza demoníaca. Esta besta da terra exerce toda a autoridade da primeira besta e faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta. Ela realiza grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu a terra à vista dos homens. Estes falsos milagres enganam os habitantes da terra, levando-os a criar uma imagem da primeira besta. Esta profecia descreve uma aliança terrível entre poder político, a besta do mar, e autoridade religiosa, a besta da terra, ambos energizados por Satanás, para estabelecer um sistema global de controle e perseguição. É a união do Estado e da religião falsa para oprimir o povo de Deus e forçar a adoração ao sistema anticristão. Conclusão. Chegamos ao fim de nossa jornada pelas 10 profecias mais aterrorizantes do livro do Apocalipse. Visões que desafiam nossa compreensão, que estremecem nossa alma, que nos confrontam com realidades que preferimos não contemplar. Os 4 cavaleiros cavalgando através da história, trazendo conquista, guerra, fome e morte. As 7 trombetas anunciando catástrofes ecológicas e espirituais sem precedentes. A marca da besta impondo um sistema global de controle econômico e religioso. As 7 taças derramando a ira divina sobre um mundo impenitente. A queda da Babilônia demonstrando a fragilidade dos sistemas humanos. A batalha do Armagedon revelando a futilidade de toda a rebelião contra Deus. O abismo e a libertação de Satanás, mostrando a persistência do mal no coração humano. O grande trono branco e o julgamento final, confrontando cada pessoa com o registro completo de sua vida. O lago de fogo representando a separação eterna de Deus. As bestas do mar e da terra, estabelecendo um sistema global de opressão e falsa adoração. Estas visões são aterrorizantes, sim, mas não foram reveladas para nos paralisar com medo, e sim para nos despertar para a realidade espiritual que subjaz à história humana. São um chamado à vigilância, ao discernimento e, acima de tudo, à fidelidade. O Apocalipse não termina com o lago de fogo, mas com a visão gloriosa da Nova Jerusalém, onde Deus habitará com seu povo, onde enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Esta é a mensagem final do Apocalipse. Por mais terríveis que sejam os julgamentos, por mais intensas que sejam as perseguições, por mais poderosas que pareçam as forças do mal, a vitória final pertence a Deus e àqueles que permanecem fiéis a Ele.
Aquele que testifica estas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos vós. Amém.